Gente, só antes de vocês começarem a falar de Trump, temos uma definição para a campanha do Senado em São Paulo, tá? Simone Tebet confirmou candidatura por São Paulo. Diz que Ah, não, nem vou decidiu, falar de Trump daí. diz que decidiu cumprir a missão depois do pedido do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, que está deixando o ministério até o fim do mês. E só que a disputa dela ainda depende de uma mudança de partido, né? Mas manifestou o interesse aí por concorrer ao Senado por São Paulo, a Simone Tebet. A janela partidária é agora, então nos próximos dias ela deve anunciar tudo. A negociação estava avançada para ela ir para o PSD, para o PSB, perdão, que é o mesmo partido do Alckmin, né? E aí me parece que vai se confirmando o desenho Haddad para o governo do estado, cada um fazendo o sacrifício, né, que o Lula disse que convocaria sua equipe a fazer. Então, o Haddad sacrifica no governo. No caso da Simone, eu não acho que vai ser um sacrifício, eu acho que ela tem chances de se eleger. E não, na segunda vaga ao Senado, no campo do governo, o nome que vem se apresentando mais forte, o segundo nome é o da Marina Silva, né? Também ainda, mas você veja que nenhum dos dois vem de dentro do PT, né? Mas é da esfera do governo Lula. E aí ele então colocaria o PT na cabeça de chapa do governo para concorrer ao governo de estado, que aí sim é um sacrifício. Tudo indica, claro que as coisas. Como é que eu falei outro dia com o Bombig? A vida é dinâmica e acontece. É uma coisa mais ou menos assim. E aí então, mas enfim, o cenário deste março é de um favoritismo bastante largo para a reeleição do Tarcísio, né? Mas eu acho interessante esse movimento, assim, eu acho que a Simone vem com uma candidata forte, a direita está com dificuldade de definir o segundo nome que vai lançar para o Senado. O Derrite está definido? Não, então, ainda não está cravado, mas era a candidatura que estava mais avançada, a construção da candidatura mais avançada. Sim, mas essa. O que eu quero... Desculpa, a pergunta que eu estou fazendo quando você diz o primeiro nome é o Derrite? É o Derrite, exato, é o Derrite. Agora, mesmo o dele subiu, não subiu no telhado, mas subiu uns 2 degraus rumo ao telhado, depois da lambança dele no PL antifacção. Essa lambança foi, primeiro que, né, já ficou, parece que faz 1 ano e meio que aconteceu, né, de tanta coisa que aconteceu no caminho, mas além disso, criou-se um consenso ali, cada lado cedeu um pedaço para que um PL avançasse, então assim, ninguém saiu amplamente derrotado nem vitorioso do PL antifacção que avançou no Congresso, né? Então, eu não acho que tenha matado a candidatura Derrite, não. O que pode ter mexido um pouco é a relação. O Tarcísio se incomodou com o Derrite. E o Tarcísio, por ser favorito à reeleição aqui, com tanta vantagem, ele um pouco que vai definir os nomes do campo da direita, né? Quem ele quiser vai ser candidato. Embora ele não seja um nome tão forte né, nos partidos e tal, mas em São Paulo ele é quem vai ditar os rumos do campo da direita, ele tem essa força política para definir, né, isso. Você acha, sua impressão, Flávia, sua impressão é de que a esquerda consegue eleger um senador em São Paulo? Eu acho que tinha chance de eleger 2, se fosse o Haddad e a Marina, para ser honesta. Eu acho que com a Simone e com a Marina tem chance também. Eu acho que São Paulo vai ser muito disputado. Eu não acho que é lavada da direita 2? No Senado, não. Com o interior de São Paulo pesado, votando no Derrite? Então, para mim não está claro que sendo Simone e Derrite, esse voto é automático do Derrite, não. Não acho que seja. Mas veja, são 2 candidatos que a gente vota, né? A gente vai eleger 2 senadores, sim, né? Você acha que a esquerda pode... Nossa. Não, mas veja, é uma análise a quente. Claro. Eu não vi pesquisas ainda.
por exemplo, com o nome da Marina. Mas a gente não pode esquecer que a cidade de São Paulo é o 5º maior colégio eleitoral do Brasil. A cidade de São Paulo tem muita força para eleger senador. Então, é claro que o estado de São Paulo pesa, óbvio, né? O estado de São Paulo é o maior, é o primeiro versus o 5º. Eu sou ruim de conta, mas eu não sou tão ruim assim. O que eu quero dizer é que tem uma... Eu não acho que a rejeição a Simone seja tão grande no interior, e eu acho que pelo menos um nome da esquerda a capital faz. Então, eu acho que a Simone entra competitiva. Eu acho que os dois nomes entram muito competitivos. Não é, por exemplo, como outros estados em que a gente já, de saída, tem uma aposta que a direita leva as 2 vagas, ou que... Eu acho que aqui tem espaço para briga. Eu acho que é um senador de direita e um de esquerda, ou 2 de direita. Eu acho que essa vai ser uma eleição de direita. No Rio, eu tenho convicção de que vamos eleger 2 senadores de direita. Eu acho que a gente não elege um senador de esquerda no Rio de Janeiro. Eu concordo. No Rio Grande do Sul, no Paraná, idem, Santa Catarina, idem. Rio Grande do Sul, eu acho que pode ter um de direita e um de esquerda. Tenho dúvidas. Qual que é o nome do Rio Grande do Sul à esquerda que você acha que tem chance? A Manu? A Manu. Manuela Dávila? Por causa da capital, principalmente, certo? Por causa de Porto Alegre. Mas Porto Alegre tem um peso bastante maior do que a cidade de São Paulo no eleitorado gaúcho. Sim, proporcionalmente, claro. Isso. Mas aí a gente tem que ver, tá? Porque eu acho, por exemplo, que se o Eduardo Leite sai candidato ao Senado, pode ser que ele tire a vaga progressista da Manuela. Pode ser que... não sei. Eu vi uma pesquisa ontem aqui no Rio de Janeiro. As pesquisas são ruins, né? Mas eu vi uma pesquisa ontem. As pesquisas são ruins, não em particular. É só que ninguém está pensando em Senado. Ninguém está... Elas são imprecisas, não é que elas são mal feitas, mal intencionadas, nada disso. Você não está vendo nada. Agora, os únicos 2 nomes que lideravam com folga aqui no Rio de Janeiro eram, em primeiro, Cláudio Castro e, em segundo, Marcelo Crivella. Que deprê, sabe? O Crivella é o pior prefeito que o Rio de Janeiro teve desde Saturnino Braga na década de 1980. E o Cláudio Castro, numa série de governadores terríveis, foi o pior. Foi de longe o pior governador que a gente teve no Rio de Janeiro na minha vida. Ô Pedro, posso só trazer uma informação aqui para basear o meu argumento? E eu acabei te interrompendo um pouco, mas é porque... Enfim, porque eu fui indelicada, desculpa. Mas é o seguinte, ontem mesmo, é que eu fui pesquisar, fui procurar o número que eu vi ontem. Na verdade, não é um número, é uma descrição. O Datafolha mediu o Senado agora, tá? E Guilherme Derrite, do PP, e Ricardo Salles, do Novo, estão pontuando menos do que Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Simone Tebet e Márcio França. E estão no mesmo patamar que Marina Silva e Guilherme Boulos. Não são nomes consolidados. Esse é o meu ponto. Então, assim, eu queria só arredondar a minha análise, porque pode ficar parecendo torcida, wishful thinking, e não é por aí. O meu ponto sobre o Senado no estado de São Paulo é que os nomes postos até aqui pela direita para Senado, o Derrite era o que tinha mais força e ele perdeu força. Isso quer dizer que ele não vai se eleger? Não, eu acho que ele é um dos nomes favoritos ainda.
Mas outros nomes do campo do governo vêm se apresentando com uma força que até me surpreende. E a Simone Tebet é um dos que vão melhor nessas sondagens. Como você já apontou, essas pesquisas para Senado são imprecisas. Não é assim, a medição, a melhor maneira da gente antever. Mas, se em março do ano eleitoral os dois nomes da direita não estão liderando fácil, sequer estão pontuando na mesma medida que os nomes da esquerda, eu acho que tem um sinal aí de que há espaço para briga, o que não se vê em outros estados. Vamos ser honestos? Conversar sobre política em ano eleitoral pode ser frustrante. Parece que estamos todos presos numa bolha, repetindo as mesmas manchetes, os mesmos cortes de vídeo. A conversa, não avança. Ficamos no mais do mesmo. A pergunta é, como furar essa bolha? Com dados que dão para você uma base sólida para argumentar. É por isso que nós fazemos a pesquisa Meio Ideia. Todo mês nós vamos a campo para entender o que o brasileiro realmente pensa. Toda a sociedade. O que muda o voto dele, o que o preocupa. A pesquisa de março já está no ar. Para quem é assinante Premium, a vantagem é dupla. Você recebe a pesquisa completa antes de todo mundo e ganha acesso a todo o arsenal de conteúdos em vídeo, texto, áudio que a gente produz. Análises que conectam os pontos, reportagens que mostram os bastidores do poder e um streaming com programas, séries, documentários, entrevistas que vão além do óbvio. Chega de conversa rasa, gente. Assina o Meio Premium e tem um guia confiável para se informar sobre o Brasil.